Nós estamos aqui, Jesus, nesta noite, inclinados ao pé da cruz, pedindo misericórdia, compaixão, amor divino. Seu sangue possa lavar-nos de toda mancha, de todo pecado, de todo mal, e dá-nos um culto abençoado. Sua palavra prevaleça e superabunde em nossas vidas com a porção maior do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, queremos ser melhores, sair daqui melhores do que entramos. O doente saia curado, o oprimido libertado. Poder de Cristo opere a nosso favor. Com o perdão de nossos pecados pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui. Eu estava pensando, a palavra, ela deve fazer o que nós precisamos. Agora é hora o centurião, ele disse: diga uma palavra e o meu servo será curado. É hora de nós crer na palavra, e ela é suficiente para fazer por nós aquilo que nós precisamos para o momento. Eu estou certo que todos nós, mais do que nunca, precisamos de intervenção divina no campo material, espiritual, todos os campos da nossa vida. Precisamos de uma intervenção divina por causa do caos que caiu sobre a terra, gerando muitos caos, né? Caos do vírus trouxe o caos para a terra material, social, econômico e tantos outros. Mas Jesus é poderoso para nos ajudar. Lá em Israel, enquanto no Egito havia trevas, lá em Gósen, onde estavam os hebreus, havia luz. Havia luz. Se nós conseguirmos crer assim, que o Velho Testamento é o tipo do Novo Testamento em tudo, nós seremos beneficiados com as bênçãos da Bíblia, da palavra. Enquanto no Egito havia trevas, lá em Gósen, onde estavam os hebreus, que o povo de Deus, havia luz, havia bonança. Enquanto o gado de Faraó morria, tantas pestes que caíam, aquelas pragas que assolou o Egito, nenhuma praga daquela assolou os hebreus, nenhuma. Você pode ler lá na Bíblia, você vê isso, lá em Êxodo. Nenhuma daquelas pragas assolaram os hebreus, porque eles estavam no caminho do Senhor. Oremos para que Deus nos poupe também dessas pragas, né? Nos poupe também dessas pragas. Vamos colocar de pé, vamos orar. Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, e também capítulo 2. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2, para darmos sequência ao estudo. O primeiro selo é uma série que estamos tendo tão maravilhosa. Deus abençoe os irmãos que fazia tempo que não vinham, né? Irmão José, a irmã Nilde, irmão Zé Firina, irmã Yara, tanta gente estão dentro de casa. Serafim, coisa bonita. Serafim é o nosso menino mais bonito, né, Serafim? Amém. Deus abençoe. Mas vocês não brinquem, não brinquem com esse vírus que é mortal, viu? Não brinque, não me venha dizer que é uma coisinha de nada, que não é. É um demônio. O irmão Brana respondeu aquela pergunta lá de Marcos 16, se pegar em serpente, como é que fala lá, Marcos 16? Se for picado por serpente,
não sofrerá dano algum. Aí fizeram a pergunta para ele: irmão Brana, então quer dizer que se uma serpente me picar, eu não vai fazer dano algum? Ele disse: depende do espírito que você estiver. Se você estiver desafiando-a com a ignorância, o veneno dela te mata. O que Jesus colocou foi que uma serpente pica um cristão. Ele não está brincando, fazendo malabarismo, porque existe aquele malabarismo denominacional. Não, eu posso até pisar nela, que isso é exorcismo, é malabarismo. Eu posso pisar nela, ela me pica, a Bíblia diz que não vai ter nada. Aí você está brincando com as coisas de Deus. Não mata quando ela te pega sem você estar procurando. Você não está procurando e ela vem escondidamente, te pica. Aí sim, o exercício da fé vale. E assim esse vírus. Desde que você esteja protegido, não está andando exposto, brincando. É um vírusinho, Cuidado, isso é um demônio. Não se brinca com o bichão, viu? Não se brinca com esse bicho é perigoso, e principalmente para cristão, ele tem vontade de matar cristão, sabe? Então, ande precavido. Mas eu sou cristão, ora, tudo bem, mas tenha cuidado também, fique à distância de pessoas, viu? Mantenha a distância, como a exigência da medicina. E evite de tocar nas pessoas, bom dia de longe, né? E essas exigências que o Ministério da Saúde exige, aí sim, Deus, se caso mesmo assim você for contagiado, Deus te cura. Esta semana mesmo, uma pessoa querida nossa foi contagiada e Deus curou. Ela ganhou alta do hospital, já está curada em casa. Mas ela não estava procurando, estava no poço do dever e esse vírus atingiu, viu? Então não brinque, essa coisa é demônio, toda doença é demônio, e essa é mais demônio ainda, solto. São 200 milhões de demônios que foram soltos nesta era. E este é um desses, do demônio do vírus. Então, Deus nos ama ver nós uma igreja precavida. O batismo do Espírito Santo é para isso também. Ordem, conduta, sabe? Ordem física, conduta física, sabe? Ordem física. É um bichinho. Eu posso abraçar você? Não faça isso, você está brincando com coisa séria. Agora estamos na dimensão humana, humanos com humanos. E essa dimensão humana, ela é contagiante de coisas de humano. Então é melhor obedecer. Aliás, o alfabeto do cristão é obedecer às ordens. As ordens, né, dos governos, e que dermos conta de obedecer, vamos obedecer, porque desobedecer nesse sentido aí é pior. Vamos ter critério, cuidado. Estou pensando em nós dar a ceia nesse próximo final de semana, vai ser o primeiro, né? Aí vai ser família por família, vai vir um grupo de família no sábado e um grupo de família no domingo à noite, 2 ceias, para não tumultuar. Vai ser nos cálices, naqueles copinhos ali do café, nós vamos pôr o vinho ali, dá um gole naqueles copinhos, não dá? Um gole. Você pega, toma e joga o copinho, vai ter um cesto de lixo aqui na mesa. E o lava-pés vai ser as famílias. Então as famílias vão vir tomar a ceia juntos e vão lavar os pés uns dos outros. Família, pai, mãe, irmãos, filha. Quando é filha, a mãe lava o pé. Quando é filho, o pai lava o pé. Mas vai ser o lava-pés de família, porque não pode tocar em corpos estranhos. Porém, família não é corpo estranho. Você está lá dentro de casa, anda no mesmo carro, come na mesma mesa. Então não tem tanto perigo assim, que é entre família.
Então será as famílias vão tomar a ceia e lavar os pés lá. Então vai vir família, um grupo de família no sábado e um grupo de família no domingo, às 17 horas. Sábado às 18 horas, como de costume, e domingo às 17 horas, não é como de costume. Eu creio que vai ser mais ou menos assim. Depois nós vamos reunir com os diáconos para acertarmos isto. Mas dentro da ordem, tudo transcorrerá bem, sem extrapolar, sem desrespeitar as ordens. Dentro da ordem, tudo transcorre bem. Porém, desobedecendo as ordens, Deus não responde por nós. Não. Deus responde quando estamos nos trilhos. Fora dos trilhos, Deus não responsabiliza por ninguém. Não é? Desculpe segurar vocês em pé. Vamos, Apocalipse 6, verso 1 e 2. E havendo o Cordeiro, quem abriu é o Cordeiro, isso que eu nunca canso de falar. Não foi homem nenhum. O irmão Brana disse no 7º selo. Você não tem que falar obrigado para o homem. É Cristo, é Cristo. O homem simplesmente é um instrumento que Cristo usa. É Cristo que é digno de toda a honra, de toda a glória. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão. Esse 4 animal é o da parte de Deus, denunciando: vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, que o leão estava denunciando, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Podeis assentar. Vamos ler também Apocalipse 2, verso 6. Apocalipse capítulo 2, verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, a igreja da era de Éfeso, os crentes nascidos de novo, aborrecia a obra dos nicolaítas, política dentro da igreja. O Espírito Santo nunca gostou de espírito político. Os crentes lá da era de Éfeso já protestavam isso. E aí Deus, abonando isso, diz: as quais eu também aborreço. Nicolaíta, conquistar os leigos, entrou os dignatários, os endinheirados, e começou a manipular os pobres, os leigos simples, e dominá-los. Tudo, em todas as eras, o diabo tem trabalhado nisto para ganhar espaço, inserindo seus costumes. O profeta, vamos ter nesta noite um estudo sobre o nicolaísmo, na página 41, o primeiro selo, a partir do parágrafo 295, 295. Eu quero que a igreja preste bem atenção, que esses cultos não podem entrar num ouvido e sair no outro, porque é justamente esse tipo de ensinamento, amados, que cria em nós, constrói em nós personalidade cristã. Que, senão não adianta, é igual você congregar em qualquer igreja. Eu vou ouvir a palavra de Deus, mas o que é que a palavra de Deus ensinou? Não sei. Isso não cria raízes. A igreja precisa prestar atenção mais do que nunca nas palestras e fundamentá-las na Bíblia. Aliás, nossas palestras aqui sobre a mensagem do profeta, é tudo fundamentada na Bíblia. Para quando a hora séria que está chegando chegar, nós tenhamos estrutura para resisti-lo. Isso é 2 Tessalonicenses 2. Como vamos resistir o poder das trevas se nós não temos arraigado em nós o poder da luz? E esse poder da luz não pode ser teórico, mental, tem que ser raízes fundamentadas na Bíblia, porque tudo que o profeta nos ensina é Bíblia. Então por isso que é muito importante você não perder seu tempo, vir nos cultos de sexta-feira que estamos estudando selos. Isso aqui é importantíssimo. E criar raízes, buscar, meu Deus, como é profundo isto.
e procurar assimilar para ti, e isto vai te ajudar a enfrentar a hora que há de vir. Então vamos estudar nesta noite sobre a doutrina do nicolaísmo, os nicolaítas. Parágrafo 295, primeiro selo. Você que não trouxe a sua, preste bem atenção que isso te ajuda também. Recordem, nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja, lá atrás, nós descobrimos que o Espírito Santo estava contra determinada coisa que havia começado naquela era da igreja. Você sabe que isso começou no ano 325, encabeçado pelo imperador Constantino, o concílio de Nicéia, o concílio encabeçado pela igreja madre lá deles, né? E aquilo foi chamado as obras dos nicolaítas. Vocês se lembram disso? A congregação diz amém. Nico, a palavra nicolaíta é uma palavra composta. Nico significa conquistar. Laico significa a igreja, o laico. Nicolaítas, conquistar. O laico, o leigo, o laico, as pessoas. Então veja, conquistar. O diabo também conquista. Assim como a palavra, o Espírito Santo conquista o nosso coração. Sabe qual é a arma que ele usa para conquistar nosso coração? O amor. Cristo nos ganha pelo amor. Porém o diabo conquista pelo dinheiro. Sabe? Pelo dinheiro, as coisas, espíritos interesseiros, carnais, materiais. O diabo conquista pelo materialismo, porém Cristo conquista pela palavra, pelo amor divino. Então ele prossegue: tirar o Espírito Santo da igreja e dar tudo isto a um único homem santo. Isso é nicolaísmo, conquistar. O laico, tirar o Espírito Santo do laico, da igreja, dos indivíduos, e concentrar em um homem, um líder unicamente a um homem, é o santo, santíssimo, fulano de tal que está sentado no trono. Começou lá. Deixar que ele fosse o chefe de tudo isto. Vocês passaram por isto, veja, nicolaísmo, observem, nicolaísmo. Primeiro foi um dito em uma igreja, a igreja lá que começou lá, ela realmente começou com os apóstolos. Paulo foi o primeiro pastor da igreja de Roma, porém ele foi proibido de ir lá. Depois ele enviou o discípulo de João, como que ele chamava? Policarpo. E Policarpo teve lá um tempo. Áquila e Priscila foram pastores lá por vários anos. Depois foram proibidos, eles sendo judeus, estar lá, foram proibidos. Quando Policarpo voltou lá anos depois, estavam todos enredados em idolatrias, adorando ídolos, imagens. E aí veio no coração dele Miqueias, capítulo 4, creio, que disse: Efraim está entregue aos ídolos, deixa. Esse versículo foi vivificado no coração de Policarpo. Ele nunca mais voltou lá, e de lá para cá ela começou só a distanciar dos princípios cristãos. Mas tudo, amados, começa primeiro um pensamento, tudo de bom e de ruim. Por isso que o lado bom, por exemplo, irmão Magno, está escrito em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5, que primeiro estávamos na mente de Deus, depois tornamos a palavra. Ele disse: haja, haja, haja. O mundo estava na mente, depois se tornou palavra, haja, e depois se tornou uma obra, uma existência. Assim é do lado mal. O falso cristianismo estava na mente de Lúcifer. Leia Ezequiel 28, verso 13. Na mente, Isaías 14, ele começou a desenvolver aquilo. Primeiro, depois foi um dito em uma igreja, e depois uma doutrina, uma regra, e na era da igreja seguinte, e na terceira era da igreja, se tornou uma imposição. Foi um dito, um pensamento, acrescentamos aqui, né? Pensamento,
mente, pensou, maquinou, se tornou uma palavra, um dito. Palavra, você sabe, uma mentira repetida várias vezes passa como verdade, um dito. Depois desse dito, essa palavra concebida se tornou doutrina, norma de vida para a falsa igreja. E depois, em terceiro lugar, tornou imposição. Imposição, quem não fizer... Aí foi quando desenvolveu aquela chacina. Ela matou 68 milhões de cristãos que não se curvaram ao seu pensamento, ao seu dito e à sua doutrina e à sua imposição. Os cristãos não se curvam à imposição errada. Não tem como. Aí vem, amados, a grande preocupação do Espírito Santo. Como é que nós não vamos curvar diante de imposição errada sem que nós estejamos na posição certa, arraigado, enraizado, firmado? Não teremos como uma força maior para não dobrar diante da imposição errada. Esses crentes da era primitiva não se curvaram diante dessa imposição que essa falsa vinha e impôs sobre eles. Sabe por quê? Porque eles tinham passado por Atos capítulo 2, pelo Pentecostes, tinha tido uma experiência experimentada com Deus. Sem isto, amados, jamais teremos coragem de enfrentar esta grande fera. É verdade. Viu? Se tornou uma imposição. Tem que fazer isto, senão será desligado, será arriscado o seu nome. Você diz: olha, eu estou preocupado com meu nome ser riscado do céu, da igreja. Isso não me preocupa, não. E eles fizeram o concílio de Nicéia. Terminou com o concílio de Nicéia no ano 325, depois da morte de Cristo, que tiveram que fechar o acordo. Agora, de hoje em diante, não há mais monoteísmo. A doutrina mãe, agora estabelecida, é trinitarianismo. Isso foi no ano 325, depois da morte de Cristo. Até o ano 325, todos os crentes se batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos relatos em Roma, batismo, aquele batismo lá, está escrito lá nos... o irmão Brana fala isso, nós temos isso naquela, de volta à palavra original, Públio Décios, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, lá nos tanques da igreja de Roma. Mas quando se tornou essa imposição, então foram obrigados a mudar essa tradição, e dali para frente não mais monoteísmo, mas sim trinitarianismo. E isto então formou uma doutrina e uma igreja. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização disto. Agora isto é correto, amém? Veja, então a coisa, tudo tem um princípio, amados. O diabo, ele não tem muita pressa, não. Ele primeiro vai negociando a coisa devagarinho, ajeitando o ambiente. Eu creio que lá no Éden, ele demorou não sei quantos anos para ganhar Eva. Ele demorou não sei quantos anos, aqui fala 325 anos, 325 anos depois de Cristo. Ele demorou para ganhar a igreja. Ele é paciencioso, mas ele não tem preguiça de trabalhar suas ideias, sua doutrina. Ele não tem preguiça. Por isso que nós, amados, não podemos ser crentes preguiçosos. Devemos trabalhar a doutrina da palavra em nós. Em nós. E quanto mais você trabalhar a doutrina correta da Bíblia, da mensagem do profeta em você, você cria anticorpos. Estamos vendo aí no natural, o corpo humano que está com baixa imunidade, ele é vulnerável a pegar vírus, não só esse, mas qualquer outros vírus. Mas o corpo que está em alta imunidade, ele não é tão vulnerável para pegar vírus.
E assim é no espiritual. Se você estiver com a imunidade espiritual alta, bem alimentado, bem trabalhado, esses vírus da mãe velha lá, dessas tradições erradas, não te pega. Porque você tem a águia dentro de você, o ministério da águia, que denuncia a coisa errada quando vem. Vem ver, vem ver. Oh Deus, ajude a nós nos trabalhar mais o nosso espiritual, para estarmos realmente imunizados contra esses vírus espirituais. O natural sempre corre paralelamente com o espiritual. Tudo eu tenho observado nesses 48 anos de crente que eu sou. Todas as vezes que surge uma coisa esquisita no natural, surge também no espiritual. Agora surgiu esses vírus no natural e está cheio de vírus errados no espiritual. Cabe a nós nos imunizar, tanto no físico natural, quanto no espírito, para estarmos isento desse terreno minado. Hoje vivemos em terrenos minados, tanto no físico quanto no espiritual. Pedras sabão, eles dizem, pedra sabão, escorregadia. Porém, quando você tem a vida dentro, encarnada em você, você não fica vulnerável no mundo da vulnerabilidade. 296, diga-me de onde veio a primeira igreja organizada. De onde veio a primeira igreja organizada? Qual foi a primeira igreja que se organizou? Deixou a palavra e organizou. É a fulana lá, você sabe, né? Diga-me se Apocalipse não diz, no livro de Apocalipse 17, que ela era uma meretriz e suas filhas eram prostitutas, prostituindo com os reis da terra, com a política, cheio de gente deles na política. Essa é a mesma coisa que se organizou com ela, prostitutas, mãe e filha, a mesma doutrina, tomando a abominação, as imundícies de suas fornicações por doutrina, ensinando por doutrina os mandamentos de homem, por doutrina, norma de vida, conceitos de homens, não da palavra. Observem, 297, parágrafo, vejam, ele começa a conquistar o inimigo sorrateiramente. Observem, ele não tinha nenhuma coroa quando saiu. Veja Apocalipse, onde lemos, capítulo 6. Por isso que o primeiro animal, o leão, denunciou. Veja lá, vem ver. O cavaleiro do cavalo branco, o qual estou falando aqui, o diabo, vem, um arco, uma coroa, lhe foram dados depois, coroa depois, vem. Ele não tinha nenhuma coroa quando saiu, para começar, mas uma coroa lhe foi dada. Observe, mais tarde lhe foi dada uma coroa. Mais tarde, quando? Quando ela deixou de ser Roma imperial, se tornou Roma papal. Então tem aquela grande coroa que o profeta viu isso lá dentro da vitrine do Vaticano, Vicarius Filii, escrito em letras romanas e traduzido em português quer dizer em lugar do Filho de Deus, e traduzido em numerologia, Vicarius Filii, quer dizer 666. Observe, mais tarde lhe foi dado uma coroa, sim, 3 delas, 3 em uma, coroa tríplice, né? Isto foi 300 anos depois, 325, no concílio de Nicéia. Rapaz, veja aqui, Apocalipse 6, saiu sem a coroa e depois lhe deu a coroa. Isso depois demorou 325 anos. Irmão, não crer nisto tem que ser muito incrédulo, né? Quando começou era um espírito nicolaíta, conquistando. Cavalo branco quer dizer paz, somos todos irmãos, vamos congregar juntos. Que isso, somos todos irmãos. Cavalo branco, conquistando, juntando.
para começar uma organização no meio do povo. E então daquilo seguiu adiante, se tornou um dito, e então se tornou uma doutrina obrigatória. E daqui uns dias, espere, se você não tiver cheia do Espírito Santo, você não vai aguentar a imposição dessa doutrina. Ainda não chegou a hora da imposição. Quem não crer na doutrina dela não vai poder comprar nem vender. E você pensa que isso não vai pegar um pouquinho de tempo conosco? Por isso que o Espírito está nos advertindo para estarmos enraizados no que é verdadeiro. Porque senão você cederá à pressão, a pressão será terrível. Vocês pensam que esse vírus, a pressão dele é física. Temos que ter cuidado? Temos, é demônio. Porém o pior é a pressão psicológica que está vindo aí dela. Sim, e ela, para vencer, é preciso ter uma força maior. Como se vence uma tempestade? É formando, é criando uma tempestade maior. Como se vence um vírus? É criando anticorpos para proteger daqueles vírus que está vindo lá para cá. Vírus espirituais, como se vence? Enchendo-nos do Espírito Santo. Ele deleta os vírus malignos. Igreja, é hora de prestar mais atenção na mensagem. Deus ajude a nós, Pai. Agora qual, pastor Samuel? 98? Vocês se recordam de Cristo falando à igreja, diz: tens porém isto que odeias. Isso acabamos de ler, né? Apocalipse 2, verso 6, falando para os primeiros crentes. Ele está elogiando. Veja bem, amados, veja bem, vamos ler bem calmo. Aqui, Apocalipse 2, verso 6, tens porém isso que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ele está elogiando, veja, presta atenção nisso, depois que ele viu o testemunho dos crentes lá da era primitiva. Ele os elogiou. Vocês estão aborrecendo essa política do nicolaísmo, eles conquistando os leigos, entrando no meio, os dignatários, derrubaram as igrejinhas de palha e construíram prédios ilustres para eles congregar, desde que os dignatários fossem os líderes, os pastores daquele grupo de leigos. E isso foi o que aconteceu no início. E aqui, Apocalipse 2,6, o profeta comenta no 298, Deus os elogiando pelas obras deles de odiar o nicolaísmo. Agora eu pergunto, qual pregador que ensinou para eles que tinha que odiar, aborrecer aquilo? O Espírito Santo os convenceu a não engolir aquilo. Irmão, e nós aqui, irmão, nós temos pregador na terça, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite. E muitas coisas nós deixamos passar por alto. Os crentes aqui, Deus os estava elogiando por eles não gostar de uma coisa que Deus também não gostava. Aí você pergunta, pastor, como isso pode acontecer comigo? Irmã Ivone, bom te ver. Basta ter o Espírito de Cristo em nós. Tudo que Ele não gosta, você também não vai gostar. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é o próprio Cristo em nós. Esses crentes da era de Éfeso eram aqueles crentes que tinham acabado de passar por Pentecostes, pelo cenáculo, tinha recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo fez eles amar o que era correto e não amar o que não era correto. Vamos ouvir isto: basta termos o Espírito Santo encarnado em nós, como os crentes da era de Éfeso.
Ele vai te elogiar dizendo: tens porém isto, elogio, que aborrece as obras dos nicolaítas. Vocês aborrecem? Você quer saber do segredinho? Eu também as aborreço. É segredo de noivo para a noiva. Olha, eu gostei da conduta de vocês, igreja da era de Éfeso, porque vocês não gostam desse sistema que foi implantado, nicolaísmo, conquistar os leigos com dinheiro, favores políticos. Eu também não gosto disso não. Olha, não é só vocês que não gostam não, eu também não gosto. Oh, amados, é bom ter o Espírito Santo em nós e deixar Ele nos governar. Ele nos animará no que é correto e nos desanimará no que é incorreto. Porque vem a grande pergunta: pastor, como eu posso acertar, pisar na doutrina correta? Pisar na doutrina correta, como eu posso acertar? Porque há esse labirinto. O senhor acabou de falar, Apocalipse 9, só nesta era foram soltos 200 milhões de demônios, que são vírus. Como eu posso me esquivar deles e não nenhum deles me atingir? Vírus doutrinário. É isso aqui, ó. Como que a primeira igreja deu conta de desviar deles? Eles já estavam lá, esses vírus. Como que ela conseguiu desviar? Enchendo-se do Espírito Santo. Ela passou a não gostar do nicolaísmo, e Deus chegou para ela elogiando e disse: oh, fica triste não, eu também não gosto disso não, de jeito nenhum. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Ah, como é bom, amados, quando você crê numa coisa e vem a Bíblia, vem a mensagem e aprova aquilo. Aquilo dá ânimo para a gente, dá coragem, anima a prosseguir. Ah, você viu? Você viu, não é, irmão lá atrás, o último da fila, irmão, como é que o senhor chama? Irmão Elcio. Não é bom, irmão Elcio? O senhor sustenta aquela convicção e fala dentro de casa, no culto doméstico. Aí o senhor chega na igreja, o Espírito confirma, aí o senhor volta e diz: minha esposa, eu não te falei que a coisa era daquele jeito? Eu não te falei que a coisa era assim, minha esposa? Meus filhos, eu não te falei que a coisa era assim? O Espírito confirma. Ah, você foi, o pastor falou com você. Não, nós não precisamos estar conversando um com o outro, basta ter o mesmo Espírito. Nós vamos gostar do que Deus gosta e odiar no bom sentido e no sentido cristão, não gostar, ter nojo daquilo que Deus tem nojo. Basta ter o batismo do Espírito Santo em nós. Não se ninguém te vigiar, ninguém diz: ô irmão, não faz isso não, ô irmão, não faça isso não, Deus não gosta. Não, só sermos cristãos é o suficiente. Só sermos cheios do Espírito Santo é o suficiente. O irmão Brana diz: quando era criança, com 8 anos de idade, 3 coisas que o anjo, o Espírito Santo, em forma de anjo, lá naquela árvore, falou para mim: ter cuidado. Nunca bebas, nunca fume, nunca contamines teu corpo com mulheres, porque eu tenho uma obra para ti quando fores de maior idade. Aí sabe o que aconteceu dali para frente? Todas as vezes que o pai dele, que era mexia com cachaça, uísque, traficante de uísque, fabricava e dizia: você é um marica, você não bebe? E ele tinha brio, aquilo mexia com o seu brio. Ele dizia: eu vou beber então, só para vocês não ficar mexendo com o meu brio. Quando ele pegava o copo, ele escutava aquele barulho lá da árvore que ele ouviu quando tinha 8 anos. Nunca fumes, nunca beba. Ele jogava aquilo fora e saía correndo. Oh, amados, isto é ter a sensibilidade do Espírito Santo. Porque o irmão Brana poderia pegar o copo e ouvir o barulho, porque o barulho era só ele que ouvia. O pai dele não ouvia, aqueles colegas dele não ouviam, era só ele. Lá no caminho de Damasco foi só Paulo que ouviu a voz, que entendeu a voz. Todos viram a luz, mas a voz só Paulo que ouviu na alma e entendeu. Sabia? Só o irmão Brana que ouvia o barulho.
na alma dele. Ele podia dizer, ninguém está ouvindo, eu vou tomar assim mesmo, só para eles não ficar brincando, chamando de mulherzinha, marica. Mas ele era sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo fazia aquele barulho de repreensão no coração dele. Ele jogava aquele copo no chão e não tomava, e saía gritando: Deus, tem misericórdia de mim, misericórdia de mim. Ah, que coisa linda! Vamos ao parágrafo 2, 9 e 8. Vocês se recordam de Cristo falando à igreja, aqui Apocalipse 2, verso 6, que acabamos de ler? Tens, porém, isto, elogiando a igreja, que odeia as obras dos nicolaítas, conquistar o laico, os leigos, as quais eu também odeio. Aleluia! Oh Pai, encha-nos mais do Espírito Santo. Nós não vamos gostar daquilo que Deus não gosta, e vamos gostar daquilo que Deus gosta. Ah, Deus, dê isso para nossas crianças, nossos jovens, nossas mães, nossos pais, nossas famílias. Dá-nos do Teu Espírito Santo em maior grau, para não gostar daquilo que Deus não gosta e gostarmos daquilo que Deus gosta. Isto é ter o homem interior, Cristo, governando o nosso homem interior. Não precisa de pregador, como na era de Éfeso. Não precisa de pregador ficar insistindo. Para com isso, para com isso. O próprio Espírito Santo nos convence do pecado. O 298 aí, tentando conquistar, tirar o Espírito Santo da direção da igreja e colocar o domínio humano. Isso é denominação. A palavra denominação quer dizer domínio humano. Tem um bispo. A igreja do Pedregal tem o bispo, tem que dar satisfação ao bispo. Isso é denominação. Isso é nicolaísmo. Nosso bispo é o Espírito Santo. É a Bíblia, é a palavra. Vocês estão entendendo, amados? Vocês precisam ter conhecimento de causa para vocês ter firmeza. Tentando conquistar, tirar o Espírito Santo, apenas um homem santo, o qual poderia perdoar todos os pecados e tudo. Um homem. Olha, gente, esse homem era Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, em Pentecostes, ele veio e derramou na igreja. Dali para cá não tem homem santo mais não. Agora é uma igreja. É o laico, é o povo. 299, há pouco lemos isto ali, Paulo falando disto, que estas coisas aconteceriam. Página 42, nos últimos dias, e ele não poderia ser revelado até os últimos dias. Nenhum reformador teve a luz para trazer essas verdades à tona. Durante as eras, todos eles, Lutero era trinitariano, Wesley era trinitariano, eles conheciam em parte, mas a verdade profunda, total, estava guardada para ser revelada nos últimos dias, de acordo com Apocalipse 10, 7, nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios, ou seja, todas as verdades que têm sido escondidas durante todas essas eras, serão reveladas. Oh, amados, e nós estamos vivendo no ápice disto, no ápice deste ministério. Que dia glorioso, amados, que estamos vivendo. Dia da luz, a verdade foi desabrochada ante nossos olhos. Obrigado, Jesus, por viver neste dia. Então aquele que resiste tirará o Espírito Santo de Deus dali, e então ele se revelará. Esse que resiste é do lado oposto da verdade, né? Parágrafo 300. Hoje ele está sob o disfarce de um cavalo branco. Isso é lá na primeira era. Observe como ele muda daquele cavalo branco em poucos minutos. Vem para o vermelho, depois para o preto, depois para o amarelo. Ele não somente se
toma um cavalo branco, ele se torna uma besta com muitas cabeças e 10 chifres. Muitas cabeças, muitos domínios. Chifres são reis, domínios. Vem o cavalo branco, ele é um enganador agora, e esta é a razão pela qual as pessoas não sabiam disto em todo esse tempo. 6 eras, amados, 2000 anos, o povo sem saber, perdido no espaço espiritual, conhecia em parte, mas a verdade nua e crua só veio à tona com o ministério do 7º anjo. Amados irmãos, nós estamos no maior ministério já existido desde Gênesis. Eu não canso de falar isso para vocês, porque eu quero que vocês captem isso na alma. Não há nem para Moisés, nem para Abraão, que é nosso pai na fé, Jó, que é um grande companheiro, Velho Testamento, Novo Testamento, não há essa referência de Mateus 17:11 a nenhum outro profeta. Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa referência foi para agora, antes da segunda vinda de Cristo, ministério do 7º anjo, e nós estamos em plena evidência disto agora mesmo. Oxalá captarmos a importância deste ministério, qual estamos gozando neste presente momento. Amados, nós não estamos em uma mera religião, nós estamos no mais alto nível espiritual de lucidez da palavra, sem merecer. Eu não mereço isso, nenhum de nós merecemos, mas a graça nos predestinou. A graça nos predestinou para viver nesta hora final e ver estas verdades. Graça, graça, sublime graça. Oh, amados irmãos, isso é maravilhoso. Maravilhoso que Deus tem feito por nós. Foi feita a estatística última, 7 bilhões de pessoas na Terra. Entre 7 bilhões de pessoas na Terra, Deus escolheu a mim, a você, para ver estas verdades. Gente, isso não é pouca coisa não, gente. É motivo de vivermos exuberantes, feliz, sorrindo, cantando, sorrindo, alegres. Entre 7 bilhões, bilhões é muita gente. Deus escolheu a nós. Brasília tem em torno de 4 milhões, a grande Brasília, 4 milhões. Entre esses 4 milhões, Ele escolheu a nós. Oh, amados, não é motivo de virar as costas para isso de jeito nenhum. Nós temos razão sobeja, amados, de agarrar a isso assim, ó, agarrar com a alma, como Jacó agarrou o anjo e disse: eu não te soltarei, porque tu significa tudo para mim. Eu não te soltarei, ó Espírito Santo, porque tu significa tudo que eu preciso. Ai de nós sem isto. Fala glória a Deus, irmãos. Amém. Eu vejo às vezes irmão assim, parado. É hora de captar o culto, mirar o culto, entrar no espírito do culto, não perder o seu tempo em vir ao culto. Estamos tendo nossos últimos cultos. Oxalá captarmos o que o Espírito está dizendo, tomar nossa posição de filhos.
Oh, coisa linda! Aleluia! Eu terminei o 300? Terceira linha do 300. Cavalo branco, ele é o enganador. Agora esta é a razão pela qual as pessoas não sabiam disto em todo esse tempo. Todo esse tempo. Você pensa que 2000 anos é 2000 dias? 2000 anos, gente, eles não sabiam. Eles liam, tinham seus cálculos, seus teólogos ensinavam da maneira que eles entendiam, mas mesmo os filhos, os eleitos, não entendiam por todo esse tempo, irmão Pedro. Ô irmão Pedro, isso é privilégio grande demais, irmão Pedro. Olha, Paulo foi o maior apóstolo que estabeleceu a base da primeira era, mas ele não entendia na íntegra como nós entendemos hoje. Paulo falou de uma forma profética, mas nem ele, nem João que escreveu o Apocalipse entendia. Ele escreveu conforme ele viu, em forma de símbolos. Porém, o sétimo anjo abriu para nós. E o importante, irmão Pedro, é nós viver nesta era de lucidez espiritual. Oh, gente, tantas pessoas melhores do que nós, Deus passou por cima delas e revelou a nós. Irmão Arlo, que privilégio nós temos, irmão. Que privilégio. Quem somos nós para merecer tamanha confiança de Deus, de abrir seus segredos em nossos ouvidos? Da boca de Deus, um profeta é a boca de Deus, para os nossos ouvidos, contou os seus segredos. A Bíblia é segredo, mas ele contou todos os seus segredos a nós, ao ponto, irmão Marquinhos, que para nós não tem mais segredo. Está escrito lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas é para o mundo, mas as reveladas é para os filhos. É para os eleitos. Não há segredo para noivo. O noivo conta tudo para ela. O noivo conta todo segredo, como é que está construindo a casa, se é quadrada, se é redonda, como é que vai ser a lareira, a chaminé, como que vai ser. Ele não aguenta guardar segredo para ele, conta tudo para a noiva. O nosso noivo contou tudo para nós antes do casamento, nos ares que vamos ter com ele. Como é que vai ser as bodas, 3 anos e meio, a lua de mel, o milênio. Ah, papai do céu, que privilégio. Nós não merecemos. Veja, eles não sabiam disto em todo esse tempo. Elas o imaginam, mas aqui está ele agora. Será revelado pela Escritura. Observem, agora é o 301. Quando o nicolaísmo, veja, o anticristo, é finalmente encarnado em um homem, lá no ano 325, fazendo daquele homem o único, santo. Então ele é coroado, foi coroado lá. Quando ele começou como um espírito, começou na era de Éfeso como um espírito, política, né? Trabalhando o povo nas caladas. Espírito nicolaíta na igreja, ele era um espírito. Você não pode coroar um espírito. Mas 300 anos depois ele se tornou um papa e então eles o coroaram. Para começar, ele não tinha nenhuma coroa, mas ele obteve uma coroa depois. Vejam, quando aquele espírito se encarnou, ele se tornou um homem, espírito se tornou homem. Anticristo, besta. Vamos pular do lado de cá. O espírito, Deus é espírito. E ele também se torna homem. Jesus é você hoje, Deus é você, Deus é você. Assim como o diabo se tornou espírito e mora naquele homem como governante, Deus também era espírito e se tornou humano.
era em Jesus. Naquele corpo ele falava, ele pensava, ele agia, ele andava. Jesus disse: eu vou e voltarei para vós, João 14. E agora o corpo de Deus na terra é a sua igreja. Nesse corpo ele fala, nesse corpo ele olha, ele pensa, ele anda através de seus pés, olha através de seus olhos. Oh, corpo de Cristo, igreja, corpo. Oh, papai do céu, ajude nós a valorizar isto. Já pensou o corpo de Cristo bebendo cachaça? Pensou o corpo de Cristo roubando, matando? Não, Deus. Às vezes pega crentes em processo fazendo alguma dessas coisas, mas agora é hora de nós alinharmos, cortar os nossos cordões umbilicais desses hábitos, dessas culturas mundanas, e dizer: Deus, eu não nasci para desenvolver personalidade mundana. Então eu não vou beber bebida alcoólica mais, não vou matar, não vou roubar, não vou fazer essas coisas mundanas. Eu nasci para desenvolver a personalidade de Cristo, de cristão. Ajuda-me, Deus, ajuda nós. Veja, ele se tornou um homem. O diabo se tornou, ele era um espírito, se tornou um homem. A doutrina nicolaíta se tornou um homem no topo. Então eles puderam coroá-lo. Eles não tinham feito isso porque ele era apenas uma doutrina no início, um espírito. Parágrafo 302. Glória, observe, e quando esse Espírito Santo que nós temos se encarnar, aquele que está em nosso meio agora na forma de Espírito Santo, se encarnar para nós na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isto é correto. Hoje ele está encarnado na noiva, mas em Apocalipse 19, ele volta encarnado, montado num cavalo branco, vestes brancas, salpicada de sangue, e com a faixa escrita na perna: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E capítulo 19, verso 12, ele recebe o diadema, a coroa. Quem o coroará? Ela, a rainha. Ela não vai coroar um espírito. Você sabe que ele morreu na cruz, voltou a ser espírito. Ele falou para Paulo lá em Atos 9, na coluna de fogo: espírito. Voltou para de onde ele era, voltou a ser espírito. Então, desde o Calvário até Apocalipse 19, ele não exerce, ele literalmente, a pessoa de Deus, não exerce poder corpóreo de si próprio. O poder corpóreo que ele exerce é na sua igreja, no corpo da igreja. Mas em Apocalipse 19 ele cria seu próprio corpo. Sabe para quê? Para poder ser coroado. Porque é depois da batalha que recebe-se a coroa. Depois da batalha ganha, ele recebe a coroa de rei. Porque até então ele não é rei, ele é príncipe. Mas ali com a sua rainha, ele sai do trono de príncipe e assume o trono de rei dos reis, Senhor dos senhores, e será nosso rei para sempre. Ei, glória a Deus! Observe, quando esse Espírito Santo que nós temos se encarnar, aquele que está em nosso meio, na pessoa de Jesus, agora na forma do Espírito Santo, se encarnar para nós na pessoa de Jesus Cristo, de novo, né? Apocalipse 19, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isto é correto, vem? 303. Agora recordem, ao mesmo tempo que Cristo veio do trono, o anticristo veio do trono. Se lembra? Judas,
Ao mesmo tempo que Cristo saiu da terra, morreu na cruz, Judas saiu da terra. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo regressou, em Atos 2, o anticristo também regressou no concílio de Niceia. Trabalham paralelo. O falso, ele anda no encalce do verdadeiro. Mateus 24 diz que são tão parecidos que, se possível, enganaria até o escolhido. Porém, não engana, porque o escolhido tem lucidez, sabe discernir o certo do errado. 304, vocês sabem, João disse aqui: filhinhos, gostaria que não fossem ignorantes acerca do anticristo, o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. O tempo de João já tinha vindo. O anticristo então estava ali, começando a formar ali o espírito nicolaíta para fazer uma organização, o que ele fez lá em Niceia. Não é de se admirar que eu odiava aquela coisa. O irmão Brana fala de si próprio. Não é de se admirar que eu odiava esse sistema denominacional que se faz um homem o bispo de todos. Vem, aí está você. Agora o profeta disse, agora em outras palavras ele está dizendo, não era eu, era algo aqui dentro de mim que não gostava disso. E aí está a coisa, já saiu a luz, vê você isto? A congregação diz amém. Eu já rodeei isto por todos os lados, e eu não pude ver até esse momento, e eu sei disso agora. Aí está aquele espírito nicolaíta que Deus odiava. O irmão Brana disse, eu também não gostava disso de jeito nenhum, mas agora eu vi por que eu também não gostava. É porque o Espírito Santo dentro de mim não gosta, porque Deus não gosta. Sabe por que você não gosta de doutrina errada? Porque o Espírito Santo, que é Deus, está dentro de você, não gosta. Sabe por que você ama a palavra, ama essa mensagem? Porque o Espírito Santo ama. É assim. Às vezes você não sabe explicar o porquê. Você não sabe explicar. As pessoas põem você no canto da parede. Por que você é diferente dos outros? Você às vezes não sabe explicar verbalmente. Mas o Espírito Santo de Deus que mora em você é que te dá esse instinto de gostar de certa coisa e não gostar de certa coisa. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é coisa que se explica. Por isso você não sabe explicar. As pessoas põem no canto da parede. Por quê? Todas as religiões fazem isso. As mulheres cortam o cabelo e pintam e são pastoras. Por que que a sua igreja é a única que não faz isso? Você diz, é o Espírito. Você explica dizendo assim, eu só sei dizer que o Espírito Santo no meu coração não gosta disso. Eu não sei explicar, mas só sei dizer para você que o Espírito que está no meu coração não sente bem com isso. O irmão Brana fala aqui no parágrafo 305. Eu não gostava disso, agora eu entendo por que eu não gostava. Porque Deus não gosta. Aleluia. Basta ter o batismo com o Espírito Santo na alma. Ele fará você amar o que Ele ama e não amar o que Ele não ama. Você não sabe explicar, mas o Espírito Santo te dá esse instinto, essa inspiração. Amém? Vamos, o pastor Samuel, fazer o encerramento. O tempo, o relógio passa tão rápido. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Você foi ajudado nesta noite. Fomos ricamente abençoados por Deus. Olha, nós enviamos a nossa saudação, nosso abraço fraternal a todos os irmãos que nos acompanhou nesta noite, através das conexões pela internet, na Bahia, em Itabuna, Beto, também Mena, em Salvador, Sandro Rocha e família, em Serra Dourada, Benailton e família, em Pindaí, Késia,
em Brejinho das Adventistas, Creuza e família, e também Maria. No Distrito Federal, em Águas Claras, Samuel e família. Em Brasília, Noemi Duarte, Mateus Barbosa. Em Braslândia, Divino e família. Também Márcia e família. No DVO, Cleonice e família. E Leandro e Hudson. Em Ceilândia, José Orneide e Serlei Alves. Valdinei e família. O Anderson e família. Também Inaldo e família. No Gama, Bete, Irani, Paulo, Valda e Dicélia, Davi e Edneia, e João dos Santos e família. No Riacho Fundo, Luiz Carlos e família, Milta e Rubem, José Carlos, José Correia, Febe, Giovana, Glauco e família. Em Planaltina, João Batista de Farias. Em São Sebastião, João Júlio, Eduarda e Thaís. Em Santa Maria, Luiz José e família, Irene, Lívia, Lindete e Rebeca. Em Taguatinga, Glauter e família. Também Isaac e família. No Recanto das Emas, Walter e esposa e Socorro Marques. No Espírito Santo, em Viana, Joanir Lima. Em Goiás, em Acreúna, Dina Márcia. Em Anápolis, Regimilto e família. Em Alto Horizonte, Giane Cunde. Na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde e Diva. Também na Cidade Ocidental, Wesley Carvalho, Elivelton e Marlinda, Paulo e Regiane, o Arley, Thaís e Maria Luísa, o Wilkerson e Sabrina e Aparecida, Hidrolina, Maria Xavier e a Ciara Coraci. No Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim Gá, Antônia Lojora e família, João Leite e Augustinha, Adriana Félix e família, Dalvirene e filhos, Calil, Isabel de Jesus, Avane e família, Bruno e família, Mariane, Edileuza e Artemísia, Elisane e Leandro, Magali e Heloísa, Marcos Roberto e família, Manuel Camelo e Evanice, Damião e família, Vinícius, Samuel e Daiane. No Jardim Zuleika, Eliane Fontelli e família, Leonardo e Stephanie e Sara Souza. Em Planaltina de Goiás, Crenilson e Maria. No Lago Azul, Lloyd e Mike. Em Lusiânia, Lúzio e família, Virgílio e família, Genilson Ribeiro, José Rufino, Elma Bessa e Maria Olímpia. Em Minas Sul, Maiara e Bruno. No Novo Gama, José Inácio e família. Também Poliana. Em Valparaíso, Ruth, Marcelo e Isabela, Leia e filhos, Patrícia Camelo e família, Edmilson, Meire Borba, Cida Campos e família, Abdias e Eliane. Em Vianópolis, Sebastião de Souza. Em São Miguel do Araguaia, Palmeirinda Pinheiro. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Talita Camargo. Em Dourados, Genecia Teuvina. Em Sinop, José Cláudio. Em Minas Gerais, em Periperi, Fernanda de Jesus, Luiz Siqueira e família, Noêmia e Elisa, Valdivino e família. No Riacho Novo, Sebastião e família, Beto e Samuel. Em Teoflotone, Milza e família, Walter. Em Uberlândia, Jonas e Rosa. Em Alfenas, Milaine. No Paraná, em Cambé, Marinalva e família. Em Curitiba, Wilson Vale e família. Em Foz do Iguaçu, Egberto e família. Também Noel Werneck. Em Londrina, Ivani Pereira Gonçalves. Em Marialva, Dirce. Em Telêmaco Borba, Genilson da Luz Fragoso e família. Em Maringá, Olívia Leal. No Pernambuco, em Recife, Pacheco e família. Em Timbaúba, José Versosa e família. Em São Paulo, em Araçatuba, Fumil e Neuza Camimura. Em Conchal, Otávio e família. Em Guararapes, Edna, Heloísa e Beatriz. Em Itapira, Heitor e família. Em Jaú, Belmiro e também Clares. Em Mogi das Cruzes, Ruth Peixoto e Cleusa. Em Morro Doce, Valdirene, Cauã e Isaac. Em Rubiácia, Aparecido Ferreira e Orminda. Em Santo Amaro, Silas e família. Em São Paulo, José Braz e família. Em Santo André, Sheila Camelo e Estevão. Em São José dos Campos, Valdomiro Modesto. Em Porto Ferreira, Wesley Fogaça e família. Em Valparaíso, Débora, Abner e João Lucas. Em Santa Catarina, em Chapecó, Cíntia e família. E no Tocantins, em Formoso do Araguaia,
Raimundo e Eva, aproximadamente 2.000 conexões que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a todos os irmãos no nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, agradecermos a Deus por mais esta reunião. E também veio vários nomes pela internet pedindo oração. Então nós vamos orar em favor de Raimunda e filhos, Narvas, também Wanda, Ana Carla, João Batista, Natali e Nicolas, Carla Núbia e Alessandro. Querido Deus e eterno Pai Celestial, agradecemos nesta noite, Senhor, por este estudo maravilhoso, qual o Senhor tem nos dado. Ó Deus, isso coincide, Pai, com aquilo que está dentro das nossas almas, Pai. Aborrecer aquilo que Deus aborrece, amar aquilo que Deus ama. Ó, como nós amamos a sã doutrina, Pai. Como nós amamos estes ensinamentos, a qual o Teu profeta veio trazer para cada um de nós. Somos satisfeitos com a Tua bondade, com esta porção que coube a cada um de nós, Pai. Intercedemos em favor destes nomes que foram enviados até aqui, crendo, ó Pai, que o Senhor tem dado a cura divina, a libertação, Pai. Ó Deus, eles receberam nesta noite, através da Tua palavra, ela produz cura divina, milagres, maravilhas tem realizado no nosso meio. Ó Deus, pedimos ao Senhor, leva-nos em paz, guardados, protegidos com a Tua mão de misericórdia, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus, amém.